Hi, how are you? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os possessive adjectives. É um tipo de palavra possessivo que equivale a um adjetivo. A gente já sabe que o adjetivo, ele funciona para dar qualidade. E essa palavrinha também, no português, a gente pode parecer que é o nosso pronome possessivo, mas não é, porque no inglês nós temos dois tipos de possessivo, o possessivo adjetivo e o pronome possessivo. Agora nós vamos ver possessive adjective. Eles são muito importantes, nós vamos precisar desde o início da nossa jornada do aprendizado do inglês até o final de tudo, para sempre. Nós vamos precisar deles para sempre. Vamos lá então? Vou colocar algumas informações importantes. Veja só. My, your, his, her, its, our, your e their. O I seria correspondente ao I. Eu, meu. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. E they, their. Veja bem que my equivale a meu, minha, meus, minhas. Então, nós vamos usar ele sempre antes de um substantivo. Vamos pensar no substantivo carro. My car. E não I car. Eu carro? Não. Meu carro. My car. Meu anel. My ring. My ring. Minha filha. My daughter. Meus primos. My cousins. Então, a gente vai usar ele sempre antes, na frente de um substantivo. O your equivale a seu, sua ou de você. Your car, your ring. Então, seu carro, your house. Sua casa, your ring. Seu anel. Sua, your cousin. Sua prima. Ou seu primo também. Your cousin, seu primo, sua prima. Your phone. E assim por diante. His significa dele, dele. His car, carro, dele. His cousin, primo ou prima, dele. Então, a gente sempre, quando nós estamos falando de his, her, its, our, your, their, a gente coloca a palavrinha depois, mas em português a gente tem que fazer uma leitura invertida. Então, her dog, o cachorro dela. Her cat, o gato dela. Her mom, a mãe dela. Her phone, o telefone dela. Its equivale ao it. Então, its seria alguma coisa dele. Dele quem? Do meu cachorro, do telefone. A capinha do meu telefone está velha. Então, its cover. A capinha dele, its, dele, do telefone, its cover. O rabo do cachorro, its tail. Tail é cauda, rabo. A tampa da caneta. Então, vai ser its lid. Its lid. Lid é tampa. Então, a tampa dela, a caneta, no caso. Como nós usamos it para objetos, animais, seres inanimados em geral, livro, artigo científico, o mundo, países, então vai ser its. Se eu quiser dizer a capa do livro, its cover. Se eu quiser dizer as letras, a letra do artigo é muito pequena, its letter, a letra dele do artigo. Então, agora our, nosso, nossa, nossos, nossas. Our car, o nosso carro. Our day, o nosso dia. Our present, o nosso presente. E pode ser nossos também. Our friends, nossos amigos. Our computers,
nossos computadores, e assim por diante. Your, seus, suas, ou de vocês, que é o plural aqui, né? A gente tem o your, seu, e o outro your, seus, ou de vocês. E assim por diante, todos os exemplos. Your parents, os seus pais. Your cousins, os seus primos. Your phones, os telefones de vocês. Your teachers, os seus professores. E their, que é o último, que é deles ou delas, aí a gente vai usar da mesma forma. Their hands, as mãos deles. Their pens, as canetas deles. Their mechanical pencils, as lapiseiras deles ou delas, tá bom? E assim por diante. Se eu quiser falar assim, a população deles é enorme. Deles quem? De vários países, os países da África, por exemplo, eu vou dizer their population, a população deles, dos países que eu estou falando. Então, daí a gente tem o uso dos possessive adjectives. Algumas informações importantes. Eles determinam a posse e nunca vem precedido de the. Por exemplo, the my father, ou meu pai, não. A gente não tem esse the. Dentro do my, do your, do his, her, de todas essas palavras, já está embutido a palavrinha the. Por quê? Porque em português eu falo o meu pai, os meus livros, os seus carros. Em português a gente usa o ou os. Mas em inglês, não. A gente já começa direto com a palavra. My car, your cousin, his car, her hair, o cabelo dela, her hair. Não her hair, no. Its tail, a cauda dele. Não its tail, no. E assim por diante. Outra característica, concordam com o possuidor e não com quem possui. Então, my brother is with his bag. O meu irmão está com a mala dele. Em português a gente fala assim, o meu irmão está com sua mala. Sua a gente entende que é a dele. Mas aqui nós vamos deixar sua apenas como a gente, quando estivermos referindo ao you ou your, seu mesmo, falando com alguém aqui, ó, eu falando com você. Então, eu olho para você e falo assim, where is your bag? Where's your bag? Onde que está a sua mala? Neste caso aqui do exemplo, my brother is with his bag. Meu irmão está com a mala dele. Se eu quiser dizer, minha filha está com o lápis dela. My daughter is with her pencil. Her pencil. Outra característica é geralmente seguido de um substantivo, que eu acabei de falar. My car, your hand, his phone, her hair, todas essas palavrinhas que vêm em segundo lugar na sequência são substantivos. Palavras como everybody, somebody, nobody, pedem o adjetivo his. Isso que é uma regra de gramática. Se somebody, que significa alguém, está com os pertences dele. Mas se alguém for uma menina, for do sexo masculino, não tem problema. Existe essa convenção que a gente vai combinar ele com his, que seria referente ao he, a terceira pessoa do singular, tá bom? Agora vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer 2 exemplos e a gente vai testar se foi bacana o conhecimento aqui adquirido. Vamos lá, então. Complete, exercício de número 2, complete com as palavras my, your, her, his, its, our and their, que são os possessive adjectives. Vamos lá, letra A. Sally, she is Sally, and this is tarará, sister. Veja que as palavrinhas estão sublinhadas, então vai ser fácil você fazer a combinação. She is Sally, and this is her sister. Ela é a Sally, e esta é a irmã dela, não sua irmã.
Se você colocar aqui your sister, não vai dar certo a frase. Porque aqui, ó, she is Sally and this is her, a dela, retomando aqui, combinando com o she, o pronome do sujeito she. Vamos para o segundo exemplo, letra B. He is Scott and this is brother. Vamos lá? Ele é o Scott e este é o irmão, combinando com he. Qual seria a palavra? Your? No. His. He is Scott and this is his brother. E assim por diante. Letra C, mais uma atividade. She is Sally and this is brother. Combinando com Sally. Ela é a Sally e este é o irmão dela. Her brother. Ok. Então, agora você vai fazer todas as atividades aqui até o exercício de número... Até a letra... Não, número, letra Q. Letter Q. Fazendo essas combinações, lembrando que as palavras-chave estão sublinhadas para facilitar esse primeiro momento de atividades. Tá bom? Ok? Good? Então é isso. Fica essa atividade, fica esse exercício para você. See you next moment. Bye bye.